Ok, boys and girls, this is Teacher Leo para mais uma aula de Geography. E aí, galerinha do nono ano, todo mundo belê, todo mundo na maior belê aí. A gente vai dar continuidade falando aqui. A gente hoje vai falar muito da Europa, tá certo? Mas a gente vai dar continuidade naquela conversa sobre a União Europeia, né? Que é realmente a potência, uma das grandes potências do mundo. Se você junta todos esses países, realmente fica uma potência comparável, digamos assim, ao poderio norte-americano, né? Novamente, a União Europeia é uma união dos países, daquele bloco de países ali da área oriental, né, mais próximo da gente, tá certo? Apesar de que esses países são totalmente independentes, eles são totalmente capazes de tomar a decisão que quiserem tomar, tá certo? Mas ali eles têm algumas regras do ponto de vista comercial, do ponto de vista que é interesse de todos, tá certo? Ali para beneficiar a todos, né? Então, a gente hoje vai falar de vários pontos importantes, tá certo? Inclusive, tá certo? De questões, várias questões, né? Dentre elas, por exemplo, a mais recente, o Brexit, né? Que é exatamente o Brexit, que é a junção, né? Da palavra Britain, Grã-Bretanha, né? E exit, Brexit, que é a saída deles do bloco, desse bloco da União Europeia. Incrivelmente, eles estão saindo do bloco europeu. Eles acham que é mais vantagem para eles sair do bloco europeu. Eu duvido muito, muito, muito mais, né? Fazer o quê? Fica a critério deles, tá certo? A gente tem como grande potência, como grande líder desse bloco, a Alemanha, né? A Alemanha hoje eu posso até estar enganado agora, mas a Alemanha é a terceira maior potência do mundo, tá? Só perderia aí, no caso, para Estados Unidos e China, tá? Vou até pesquisar maiores potências do mundo, né? A China, Japão e Alemanha. Então, estava certo. Tá certo? A Alemanha é o país, a terceira maior potência do mundo aí. Não, na verdade, eu estou errado. Porque aqui está dizendo que Japão é o segundo. Essa informação aqui tá, não está batendo, não. Porque a China, cadê a China aqui? Potências, economias do mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos, 21,4 trilhões. Segundo, a China, com 14 pontos, ok. Então, peço desculpas, o Japão é que é a terceira maior potência do mundo, com 5,1 trilhões. E a Alemanha vem em quarto, com 3,8 trilhões, tá certo? Mas, assim, de qualquer forma, a Alemanha exercendo uma influência muito maior do que o Japão nos dias de hoje, que a Europa é exatamente o grande líder ali daquele bloco europeu, tá certo? Então, a gente vai começar falando exatamente disso, sobre essas potências, né? Então, a gente tem a Alemanha como a maior, mas ela também divide ali digamos, o peso, né? O peso de ser o grande líder com outras potências também. Ali você vai encontrar a França, tá certo? Você vai encontrar a Itália e você vai encontrar o próprio Reino Unido, que, ao que tudo indica, realmente vai sair do bloco europeu, tá certo? Mas do ponto de vista, assim, de liderança mesmo, a Alemanha ali, a Alemanha é quem, o voto de Minerva, né, o grande decisor, mas sempre conversando ali com França, com a Itália, e conversava com o Reino Unido, só que o Reino Unido agora resolveu sair fora desse bloco, tá certo? Ok? Então, é mais ou menos isso daí. A gente, só para vocês se situarem, a gente está tratando aqui da União Europeia, né? Então, começa aqui a União Europeia, página 130, 131, 132, 133, 130, né?
até a página 138, digamos assim. Tá certo? Então, até a página 138, a gente aqui ainda vai falar de Brexit, que pelo que eu estou vendo no livro de vocês aqui, não fala de Brexit, que era algo para ser falado porque está muito em evidência. Fala do questão basca, da irlandesa, mas não fala do Brexit. Incrível. Mas a gente vai falar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estado de bem-estar, ou welfare state, né? Então, anotem esse conceito aí, tá? Welfare state, que é estado de bem-estar. Well, né? W-E-L, F-A-R-E, né? Welfare state, né? De estado. S-T-A-T-E. Então, estado de bem-estar. O que é o estado de bem-estar, né? É que é uma criação aí europeia, tá certo? Bom, o estado de bem-estar que é algo que hoje em dia é desejado, eu acho que pela maioria das nações é desejado, né? O estado de bem-estar é exatamente a adoção de um estado assistencialista. No estado, quando eu digo estado, gente, governo, não um governo assistencialista, é um governo que diz assim, bom, a gente tem que prover o mínimo, a gente tem que dar o mínimo aos nossos cidadãos. Isso daí eles têm que ter. Né? Então, o Estado ele dá essa garantia, no momento que a pessoa nasce, dá essa garantia, padrões mínimos de educação, de saúde, de habitação, de renda e de seguridade social a todos os cidadãos. A propósito, a nossa Constituição, como uma Constituição nova, é o que a gente chama, a Constituição brasileira, que a gente chama de Constituição Social, exatamente porque ela enquadra esses pontos dentro da Constituição dela. A nossa Constituição prevê isso daí, tá certo? Prevê esses direitos, né? Até mais, né? Fala da questão da segurança, né? Educação, saúde, habitação, renda, seguridade social, segurança, tá certo? Então, a nossa lei prevê isso daí. Mas prover, ela prevê, mas ela provê nem de perto, né, boys and girls? Infelizmente, nem de perto. Apesar de que saiu uma decisão do Supremo, tá? Obrigando o governo federal a impor uma renda mínima, né? Dizer que o cidadão brasileiro ele tem que ter uma renda mínima, parece que dá um período, que tem X anos para o governo implementar isso daí. Mas seria muito bom que o Supremo ele cobrasse o resto também, né? Desse direito, obrigasse o governo a prover a educação, obrigasse o governo a prover infraestrutura, habitação, a todo mundo, mesmo que desse um tempo. Mas assim, olha, você tem que cumprir o que está na Constituição, não é verdade? Ok? Então, bom, no caso, né, lá da Europa, é preciso estabelecer, no entanto, que todos esses tipos de serviços assistenciais são de caráter público e reconhecido como direitos sociais. A partir dessa premissa, pode-se afirmar que o que distingue o estado de bem-estar de outros tipos de estado assistencial não é tanto a intervenção estatal na economia e nas condições sociais, com o objetivo de melhorar os padrões da qualidade de vida da população, mas o fato dos serviços prestados serem considerados direitos do cidadão. Então, só para ficar bem claro, muita gente, hoje em dia na política se discute demais isso daí, tá certo? É que essa é a diferença de estado de bem-estar, de socialismo, né, para comunismo. É que no estado de bem-estar, no sistema socialista, o governo ele não interfere na iniciativa privada. Ele até tem uma taxa de impostos alta para exatamente pegar esse dinheiro e reverter para a sociedade. Mas ele não interfere, tá certo? É diferente, por exemplo, do regime chinês, que é um regime comunista. Tá? No regime comunista, o governo chinês ele tem uma participação nas empresas, ele é sócio da empresa. Quando você abre uma empresa, automaticamente o governo chinês ele tem uma participação. Se eu não me engano, empresas de capital estrangeiro, a China, o governo chinês tem 50% da empresa pertence ao governo chinês. Tá certo? Então, dessa forma, o governo ele interfere
na iniciativa privada para prover para a pública. Aí, se isso acontece, aí é outro papo, não vou entrar nesse mérito, cada um fica aí com a sua opinião, né? Mas no sistema socialista, não. No sistema socialista existe, digamos assim, uma interferência no sentido de cobrar mais impostos para que esses impostos se revertam para o público. Então, é isso que a gente chama de estado de bem-estar que acontece na Europa, e hoje em dia vários países do mundo têm adotado. O Brasil prevê na sua Constituição, mas não aplica. Ok? Boys and girls. Ok? Vamos ver aqui, é possível um paralelo assim, a política no governo de Getúlio Vargas, que ficou conhecido extenso segmento da população como pai dos pobres. Ok? Então, esse estado de bem-estar surge exatamente após a Segunda Guerra Mundial, quando os governos se voltam para prover qualidade de vida para a sua população, dizer assim, chega, né? Chega da gente estar investindo em guerra, vamos investir no nosso povo, que é o que merece e é quem paga. Ok? Outro detalhe importante é que nesse sistema de estado de bem-estar, né, de um socialismo, e aí é de onde vem esse jargão, né? Social-democrata, né? Que é um socialismo, mas é um socialismo democrata, porque também alguns regimes socialistas no passado não eram regimes democratas. Então, parte aí dos pés, né? Vamos dizer, estado de bem-estar e a democracia, né? Então, a social-democracia é o que é implementado no sistema lá europeu, tá certo? Então, isso é bem importante e é claro que fique registrado isso daí, tá bom? Deixa eu ver o que mais de interessante. Livre de qualquer controle ou regulamentação. A crise de 1929, né, fez com que também houvesse uma regulamentação maior do sistema capitalista, né? Não interferência, mas regulamentação, no sentido de dizer assim, você não pode fazer o que quiser, tá certo? Então, esse também é o formato lá da Europa, se está certo ou está errado, aí cabe a cada um analisar, ok? Vamos lá, auge do estado de bem-estar, auge na década de 60, entra em crise, lamenta que existe crescimento econômico e a extensão da oferta social à população. Economia social e sistema democrático ditatorial. Ok, crise, vamos ver. Um momento de crise aqui. Ocorre desunião em capital-trabalho. Margaret Thatcher. Acontece, ele fala aqui de crise, mas é porque existe um momento ali, anos 70, anos 80, em que vem uma teoria, eles chamam de teoria liberal, né? Em que eles querem dar mais, digamos assim, mais liberdade para a iniciativa privada, para que ela possa se desenvolver melhor, redução de impostos, coisas desse tipo, porque também chega a um certo grau de desenvolvimento a Europa, mas mesmo assim ainda garantindo direitos básicos, né? Como se largar cidadão e dissesse o famoso te vira boy, né? Certo? Então, existe meio que uma crise, mas hoje o sistema do estado de bem-estar funciona perfeitamente bem, tá certo? Obviamente, a oscilação, a mudança de poder, ela deve acontecer, e dentro do processo democrático é isso mesmo, tá? Tem que ser isso mesmo, tá bom? Então, vamos falar aqui agora, vamos países que pretendentes à União Europeia, tá certo? Existem alguns países que têm a intenção de fazer parte da União Europeia, porque é interessante do ponto de vista econômico, né? Se você parar para pensar, tá certo? Quando você faz parte da União Europeia, você, se for um país, se você tiver uma cultura, por exemplo, cultura que eu digo no sentido de cultivar algo, no sentido de ter alguma produção de alguma coisa, você é muito bom naquilo, fica muito mais fácil de exportar, porque não tem impostos, né? É como se circulasse dentro de um país único, tá certo? Então, você importa, além disso, os seus cidadãos podem circular livremente pela União Europeia. Então, por exemplo, países mais pobres, né, os cidadãos dele têm direito de circular em países mais ricos e arrumar emprego e trabalho e tudo,
e, consequentemente, o país acaba se beneficiando porque é natural que se envie dinheiro para esse país, né? Ele trabalha lá, mas envia dinheiro para o país de origem. Na pior das hipóteses, mesmo que ele não tenha intenção de voltar, mas ele tem um parente, tem alguém que ele quer ajudar, então acaba se beneficiando, tá certo? Mas o que é a União Europeia, né? Criados em meados dos anos 50, a União Europeia é um conglomerado de 27 nações. Seu início com apenas 6 países data do pós-guerra, com a proposta de aumentar o poder das nações que sozinhas não causariam tanto impacto, tá certo? Então, quais são os países hoje que têm interesse em entrar na União Europeia? A gente tem a Turquia, tá certo? O livro de vocês fala aqui da Turquia, tá certo? Deixa eu ver se dá mais alguma informação interessante. Não, ok? Então, tem a Turquia, tem a Albânia, né, que deseja também entrar, tem a Macedônia, tem Montenegro e tem a Sérvia, certo? Ainda tem Kosovo, Bósnia e Herzegovina, que são considerados potenciais candidatos para o processo no futuro, tá certo? E aí o que é que muda, né? O que é que muda? Quais são as vantagens, né? Eles entram no bloco do euro, né? A moeda deles passa a ser o euro automaticamente. Eles passam a possuir uma moeda forte. Então, imagina, por exemplo, o Brasil entrando num bloco, vamos dizer, num bloco com os Estados Unidos. Imagina o dólar passando a ser a moeda. Imagina a qualidade de vida da gente que não ia aumentar, porque o poder, a moeda ia ficar mais forte, a gente ia ter um poder de compra maior sobre as coisas, né? Por exemplo, uma pessoa, hoje um salário mínimo é R$1.045, R$1.080, né? R$1.080. Imagina passar a ser $1.080, né? O poder de compra, como ia quintuplicar, literalmente ia quintuplicar o poder de compra, né? Porque o equivalente a hoje, uma pessoa ganha $1.080, é equivalente a pessoa ganhar R$6.000. Então, só para você ter uma ideia de como isso é vantajoso para a população. Ok? Vamos lá, fator importantíssimo. Eu já falei, né? Os cidadãos têm livre circulação, tá certo? Então, a pessoa pode ir buscar emprego num lugar melhor, e isso acaba beneficiando o país, tá certo? Porque além, né? E geralmente quem vai fazer isso é um pessoal pobre. Então, o camarada que era pobre, que tirava do sistema, digamos, do sistema público, ele passa a ir para um país rico. E esse país rico agora é que tem que prover para ele, e o dinheiro que ele ganha, muitas vezes, ele manda para o país de origem, tá certo? Ok, boys and girls? Então, já citei aqui os países que pretendem, né, fazer parte. Vamos falar que o livro de vocês também fala aqui no País Basco, né? Eu já cheguei a falar sobre o País Basco, eu não sei se foi aqui na aula do 9º ano, mas foi em algum lugar, tá certo? Eu já falei sobre o País Basco. É a região histórico-cultural em que residem os bascos, ok? Localizado no extremo norte da Espanha e no extremo sudoeste da França, tá certo? Ok, País Basco. Cortada pela cadeia montanhosa dos Pirineus e banhada pelo Golfo da Biscaia, tá certo? O conceito de espaço cultural basco único, que abrange diversas regiões e países, tem sido estreitamente associado ao seu início desde uma política de nacionalismo basco, como tal região considerada a residência do povo basco. Sua língua, cultura e tradições não é nem cultural nem linguisticamente homogênea. A região basca tem uma cultura própria, sobretudo pela língua, o euskara, e sustenta um movimento nacionalista desde fins do século XIX, tá certo? Então, o País Basco, ele pertence ainda, ele pertence ainda à Espanha, tá certo? Mas ele tem uma relação, digamos assim, de independência do governo espanhol, tá certo? Durante ali anos 80, anos 90, tá certo? Existiu digamos assim, uma crise,
né, ou, digamos assim, uma espécie de guerra civil, né, de que o povo basco, eles realmente até usaram do recurso do terrorismo, né, de bombas, né, coisa desse tipo, para exigir a separação deles, tá certo? A campanha aqui diz, a campanha de grupos radicais pela independência cresce com a fundação, em 1959, do grupo separatista ETA, certo? Eles queriam se separar da Espanha, considerado como uma organização terrorista por vários governos mundiais, em plena ditadura de Francisco Franco, né? Que era o ditador da Espanha na época. Com a Constituição Espanhola de 78, o País Basco conquista alto grau de autonomia, e a maior parte do movimento depõe armas, criando partidos legais. Os remanescentes da ETA, porém, decidem continuar sua luta utilizando a violência como meio de coação e intimidação. Eles ainda queriam mais, né? Bom, o que é que acontece? Esse país, né, o País Basco, ele tem uma questão interessante, pelo menos na sua língua, tá certo? A maioria, quase praticamente todas as línguas da Europa, os linguistas eles conseguem ir buscar de onde elas vêm, né? E a grande maioria muitas vezes vem de uma língua só, uma língua que se origina lá na Índia, por sinal, esqueci o nome dessa língua agora, tá certo? Mas a grande maioria vem do grego, né? Do grego mais antigo, depois latim, depois germânico, mas vem tudo dessa, a maior parte vem dessa língua que vem da Índia, que eu esqueci agora o nome dela, tá na ponta da língua, depois eu falo. Mas a língua basca, ela é uma das poucas línguas na Europa que os linguistas não conseguem associar com nada, não se parece com nada que tem ali naquela região. Então, é um mistério até hoje para eles, tá certo? Entender, ok? De onde é que vem a língua, tá certo? A língua basca, tá certo? Questão da história, né? Eles tiveram um domínio romano por um tempo, quando o Império Romano dominou aquela região ali da Península Ibérica. A história do País Basco torna-se novamente obscura com a chegada dos povos germânicos, né, as invasões bárbaras e o colapso do Império Romano. Provavelmente foram os suevos que atravessaram pela primeira vez os Pirineus, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Bom, ok. Vamos agora falar da questão da Irlanda, né? Nas últimas décadas, os irlandeses viveram uma conflituosa relação junto às leis que determinam a submissão do país ao domínio britânico. Tá? Sob a alegação de diferenças religiosas e culturais, um grupo irlandês terrorista chamado IRA, né, que significa Exército Republicano Irlandês, vem do inglês, né, vem atuando por meio de sequestros, assassinatos e outros atos de vandalismo, que consolidaram uma tensa relação entre as autoridades britânicas e o país em questão, né? Então, também tem uma questão tensa ali entre os irlandeses e toda a Grã-Bretanha, né? Eles também querem independência. E, na verdade, hoje a relação é uma relação bem mais amena, tá? Relação bem mais amena, mas já foi muito mais tensa novamente. Lá nos anos 90, anos 80, anos 90, foi uma relação bem mais tensa. Hoje em dia é respeitado, né, essa independência deles, tá certo? E por conta disso, não se ouve, pelo menos nesse século, não tem se ouvido falar muito a respeito de ataques terroristas por conta desse grupo. Tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Brexit, né? A gente não pode deixar de falar sobre o Brexit, que é o que está em evidência. O Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, iniciado em 2017, com previsão para terminar em 31 de dezembro de 2020. Só que a gente já está em 2021, né? Deixou a União Europeia em 31 de janeiro de 2020, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Na verdade, ele saiu, mas não saiu completamente. Existem algumas questões que ainda precisam ser discutidas. Após essa data, houve um período de 11 meses para que vários tratados e acordos fossem negociados entre Reino Unido e União Europeia. Tá?
devido à pandemia do coronavírus, as negociações se viram afetadas e o primeiro-ministro Boris Johnson quis se retirar da União Europeia sem acordo. No entanto, em 24 de dezembro de 2020, Reino Unido e União Europeia conseguiram assinar um tratado garantindo que os mercados de ambos continuariam abertos. Ok? Então, existem várias questões, né? Várias questões a serem discutidas antes dos britânicos saírem, né? Porque, veja só, quando as economias de países ou de regiões estão entrelaçadas, né, para desentrelaçar isso daí, leva um tempo. Imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo de um Estado brasileiro querendo se retirar do Brasil, né? Não é tão simples quanto parece, não. Só, eu quero fazer parte, mas não. Não é assim, não. Por exemplo, o Estado brasileiro tem dívida com o governo. Como é que vai fazer para pagar essa dívida? Vai sair sem pagar a dívida? Como é que fica isso daí, né? Como é que fica a questão dos tratados? Como é que fica a questão das empresas, né? Muitas empresas, por exemplo, no estado exportam para outro estado, importam. Como é que fica a questão da independência, né? Como é que fica a questão como é que se diz, da segurança econômica e da segurança alimentar desse país, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, né? Existiu uma primeira-ministra, quando começou esse processo, foi uma primeira-ministra que entrou antes de Boris Johnson. Ela queria algo mais radical e não conseguiu. Então, lá é outro nível, né? Na Europa é outro nível. Quando um político ele é eleito para fazer um negócio, se ele não encontra espaço para fazer, ele pede para sair. Ele convoca, no caso da Grã-Bretanha é possível isso, ele convoca novas eleições. E se os eleitores elegerem a maioria que ele precisa para passar o que ele quer, ele continua. Se não, ele pede para sair. Foi o que aconteceu, eu esqueci o nome da primeira-ministra, ela ficou pouco tempo, mas aí ela pediu novas eleições, não conseguiu eleger a maioria, ela pediu para sair, Boris Johnson assumiu, e Boris Johnson, ele parece que está conseguindo fazer aí a retirada com sucesso, tá certo, do bloco britânico, tá certo, da União Europeia, tá? Mas a verdade é que todo mundo, tá certo, na verdade é contrário, isso seria ruim para todo mundo, porque na verdade, pessoal, a verdade é o seguinte, né? Existe hoje um movimento xenofóbico, um movimento nacionalista, mas a verdade, gente, é que a união é que faz a força. Quanto mais as nações forem unidas, quanto mais os seres humanos forem unidos, mais a gente vai ser capaz de solucionar problemas. Porque, na verdade, cada vez mais os problemas são de todos nós, né? Daí surge até o conceito de citizen of the world, né? Cidadão mundial. Então, chegando a esse conceito aí de que não existe o cidadão brasileiro, o cidadão argentino, existe o cidadão mundial. Um problema que um país causa, ele afeta todos os outros países. Por exemplo, todo mundo, nesse momento, colocando a pressão enorme em cima do Brasil para parar com o desmatamento. Por quê? Porque diz assim, a Amazônia do Brasil faz o que quiser. Sim, mas se a Amazônia destrói o Brasil, se o Brasil destrói a Amazônia, vai destruir todo o planeta, né? Todo o planeta vai para o beleléu. Então, existe uma pressão mundial para que ponha uma pausa, aperte o stop aí, o governo brasileiro aperta o stop nesse desmatamento e, pelo contrário, começa a reverter isso daí, tá certo? Então, vários embargos, né, foram criados aí em cima do Brasil para evitar esse tipo de desmatamento e a pressão está funcionando. O governo americano junto com o governo europeu. Tá certo? Então, como homework, boys and girls, vou pedir que vocês façam uma pesquisa sobre alguma nação europeia. Tá certo? Vocês pegam a nação europeia, alguma nação que sempre tiveram curiosidade em aprender a respeito, fazem uma pesquisa no Google, aí na internet, fazem aí uma pesquisazinha de 2, 3 parágrafos, tiram foto e mandam lá via Class App, ok? Então, that's it, a nossa aula de hoje fica por aqui sobre a União Europeia, e aí a gente encerra, eu acredito que a gente encerra aqui, deixa eu ver aqui, acho que a gente encerra a questão da União Europeia,
Tá certo? Na próxima aula... Não, ainda continua. A Europa é muito importante, né? A gente ainda continua, início da fragmentação, a gente volta a falar da divisão da Alemanha, da Guerra Fria e por aí vai. Então, vamos lá, tá bom? Então, gostaria de ver todo mundo amanhã, tá, boys and girls? Não se esqueçam, o Teacher Leo vai estar lá. Ok? Goodbye.